Estúdio Aberto. Chegou a hora então do nosso estúdio aberto. Se você quiser participar da nossa conversa, você vai enviar uma mensagem com uma pergunta, uma observação pelo nosso WhatsApp 988-100-917, código de área é o 31. 2 de novembro, então, dia de finados, data que remete ao luto, saudade e homenagens aos mortos. Agora há pouco você ouviu aí na reportagem da Raquel Penaforte, em que ela esteve lá nos cemitérios, independentemente da denominação religiosa, independentemente daquilo que você acredita, a morte é uma certeza para todo mundo que está aqui vivendo nessa terra. Então essa data engloba aspectos religiosos, culturais em várias partes do mundo. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar e até falar sobre a morte. Sobre esse assunto eu converso agora com Daniel Carvalho, ele que é professor, pesquisador em saúde coletiva e coordenador do projeto Luto do Homem. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao Super N segunda edição. Boa noite, Luciano, boa noite a todos os ouvintes, obrigado. Professor, por que é uma dificuldade muito grande as pessoas falarem sobre a morte, em falarem sobre essa certeza que a gente tem, professor? Acho que tem várias maneiras da gente responder isso, mas eu diria que a nossa sociedade tem, na verdade, um grande tabu que a gente carrega já há muito tempo, né? Falar da morte e falar das perdas que a gente presencia ao longo da vida é falar também do enfrentamento da nossa perda, né? É encarar o fato de que as coisas têm fim, inclusive nós mesmos, né? Isso não é fácil, né? Entender que nós temos fim, que nós um dia não estaremos mais aqui, é talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tenha que enfrentar ao longo da vida, né? Então, falar da morte é sempre algo muito, muito difícil, mas eu diria que não precisa ser, né? Quando a gente entende que isso, como você disse, talvez seja a única que a gente tem ao longo da vida, é possível a gente encarar a morte como talvez um grande motor da nossa vida, né? Algo que impulsione a gente para viver cada vez mais plenamente. E de que forma, hein, professor, a gente deve lidar com essa perda e principalmente com o luto? Eu acho que entendendo que o luto é algo que todos nós, absolutamente todos nós, iremos viver em algum momento. Mesmo imaginando uma situação muito, muito hipotética de que nós não perderíamos ninguém na nossa vida, a gente enfrenta pelo menos a nossa própria perda, né? Em algum momento a gente vai enfrentar o luto na nossa vida. E o luto não precisa ser necessariamente um caminho unicamente de dor e de sofrimento, né? A própria reportagem que passou anteriormente, logo no início, uma senhora fala que ela chega a dizer que é muito bom, né, ela estar hoje frequentando o túmulo ou frequentando seus entes queridos que ela perdeu, foi algo bom, né? Então existe no luto uma dimensão de coisas que são boas, né? Ela também, a mesma senhora fala que é bom porque a gente lembra, né? Então a memória, a lembrança, ela é um caminho que traz paz, pode trazer felicidade até ao lembrarmos das pessoas que se foram. Então eu acho que é por aí. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, professor. Como é que a gente, de uma maneira geral, lida né, e trata principalmente essa data, né? Porque essa data, para muita gente, é que vai resgatar aquelas memórias, aquelas lembranças. Eu vejo muita gente, inclusive, sofrendo novamente quando vai ao túmulo, né? Enfim, você falou dessa senhora que para ela foi uma felicidade, mas para outras pessoas já vem novamente toda aquela lembrança, principalmente do dia da perda, enfim. De uma maneira geral, a gente lida de uma forma adequada com esse dia especificamente? Eu acho que tem, nessa sua questão, tem uma coisa muito importante que você traz, que
a gente precisa pensar se é tão... Por que a gente persegue tanto esse afastamento, né? A gente faz tanto esforço para correr do sofrimento e da dor, né? E a gente precisa talvez entender, a meu ver, que a dor e o sofrimento, ela é uma dimensão da vida em geral e do luto, né? Não há como a gente... quando a gente fala de luto, a gente necessariamente está falando não de dor e de sofrimento, mas de amor. O luto, ele é um grande sinal de amor. Essas pessoas nas nossas vidas que se foram, a gente fica em luto e até mesmo sofre e sente a dor que a gente sente pela perda dessas pessoas, porque nós amamos ela, né? E é importante ressaltar a conjugação do verbo. Nós amamos no presente, nós ainda amamos, apesar das pessoas, né? Então, eu diria que não é a gente tentar correr do sofrimento, mas talvez abraçá-lo, né? Abraçar a dor, abraçar o sofrimento e, quem sabe, conseguir olhar e descobrir que através da dor e do sofrimento a gente pode também descobrir coisas, né? Descobrir esse amor muito grande que a gente sente ainda por essas pessoas que se foram. Então, o dia de hoje eu acho que é muito importante para a gente fazer essa reflexão, né? Um lutado, eu acho também importante a gente ressaltar duas questões no dia de hoje, né? Um enlutado, ele pensa nas pessoas que se foram, nas suas perdas, não só no dia de hoje, ele pensa todos os dias, né? A perda, ela se faz presente todos os dias. Hoje talvez seja um dia que a gente possa fazer uma reflexão como sociedade. E aí um segundo ponto que eu traria, que você trouxe também na sua colocação logo no início da entrevista, é que muito recentemente a gente passou no país por um momento muito trauma, né? Com muitas perdas. Então, a gente, de uma certa maneira, nós estamos um país muito machucado pela dor, pela perda, luto, e a gente precisa talvez falar bastante, discutir bastante sobre o luto, mas encontrar dentro dele outros caminhos que não sejam só a dor e o sofrimento, mas quem sabe encontrar também esse amor muito grande que sobrevive à morte. A gente está conversando aqui no Super N segunda edição com Daniel Carvalho, que é professor, pesquisador em saúde coletiva, coordenador do projeto Luto do Homem. A gente já está caminhando para o final, professor, mas dá tempo ainda de abordar dois pontos com o senhor. Primeiro é o seguinte: existe um tempo limite do luto ou não? Como é que as pessoas dá para dimensionar esse tempo do luto ou não? Olha, muito obrigado pela tua pergunta, Luciano, porque ela é extremamente importante. Dentro da literatura, há pessoas que dizem, a meu ver, ainda muito baseadas em uma visão antiga, né? Mas há pessoas que dizem que sim, que existe um tempo para o luto. Eu diria radicalmente que não. E é importante, eu acho, que as pessoas entendam que não há... Quando a gente entra em luto, tem uma palavrinha que todo enlutado escuta, que é superação. E no luto não existe superação, né? Não existe superação porque não existe um tempo para o fim do luto. Um enlutado será enlutado até o fim dos seus dias. Até o fim dos seus dias, um pai que perde uma filha vai sentir a falta dessa filha, né? Uma filha que perde um pai vai sentir a falta desse pai. Então, não existe tempo para o luto, né? Não existe de maneira nenhuma. Superação não é uma palavra, a meu ver, que seja muito adequada para a gente falar de luto, né? Então, e isso é uma coisa muito importante que as pessoas, em geral, em volta das pessoas enlutadas, precisam entender, né? Essa pessoa enlutada, ela vai sentir para o resto da vida dela. E o outro ponto, para a gente finalizar, o senhor é coordenador do projeto Luto do Homem. Que projeto é esse e qual que é o objetivo desse projeto, professor? Esse é um projeto que nasceu após a perda da minha filha. Eu sou um pai enlutado e eu tentei encontrar espaços onde eu pudesse falar sobre a maternidade enlutada, não encontrei.
e aí a gente criou esse projeto que hoje já conta com vários voluntários, e a gente basicamente é um espaço dedicado para homens, né, pais, filhos, esposos, enfim, que perderam alguém e que tenham um espaço para lidar com a questão do luto, atravessada a questão da masculinidade, né? Então é um espaço para homens, onde só homens se encontram sobre suas perdas e os caminhos do luto. Professor Daniel Carvalho, pesquisador em saúde coletiva, coordenador do projeto Luto do Homem, muitíssimo obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite aqui na Rádio Super, e até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes. Uma boa noite para todo mundo.